Olá, professor! Olá, professor! Na videoaula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra O Avesso da Pele. Nessa videoaula, ela está dividida em 5 blocos, em 5 etapas. Na primeira a gente vai conversar um pouquinho sobre a contribuição dessa obra para a formação leitora do estudante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre propostas de atividade para a língua portuguesa. Em sequência a gente vai falar mais sobre propostas de atividades, agora para outros componentes curriculares. Depois a gente vai fazer um aprofundamento sobre a obra. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a indicação de obras e referências complementares. Vamos lá? Em O Avesso da Pele, a gente acaba percebendo uma produção muito rica literariamente, bastante complexa e bastante rica. Um aspecto que é relevante, que é importante falar, é como essa obra ela dá conta de, ao mesmo tempo, ela falar de questões bastante próximas, ela estabelecer uma proximidade com os personagens e trazer questões como relações de trabalho ou conexões entre pai e filho, e como partindo desse lugar íntimo e próximo, ela acaba também abordando questões mais sociais e gerais, que aí elas vão para lugares como, por exemplo, racismo, como exclusão social. Então esse é um aspecto muito importante na obra O Avesso da Pele. Além disso, há uma precisão muito grande no uso de procedimentos estéticos e estilísticos nessa obra. Ainda que seja um romance, O Avesso da Pele acaba, por exemplo, flertando com outros gêneros literários, como, por exemplo, o diário, e isso aparece principalmente pelo tom confessional que é usado pelo narrador. Desse modo, O Avesso da Pele ele é interessante na formação leitora do estudante, justamente por ele fazer esse diálogo bastante apurado entre diferentes gêneros e ele se valer de uma grande precisão estética na construção da obra. A primeira atividade sobre a qual eu quero falar é a atividade de pré-leitura, e nessa atividade a sugestão é chamar atenção para os estudantes para aspectos como a capa e o paratexto do livro. Esses são aspectos bastante importantes que algumas vezes eles acabam passando batido, mas a capa do livro O Avesso da Pele, tanto a capa quanto o paratexto, elas trazem aspectos muito interessantes e que estão muito relacionados à obra. Por isso que é interessante fazer essa abordagem com os estudantes. Em relação à capa, especificamente, ela traz uma pintura bastante interessante de um artista visual que se chama Antônio Obá. Essa é uma chance interessante, né, de aprofundar essa leitura de imagens, essa leitura semiótica de imagens com os estudantes. E além disso, é interessante também propor para eles um exercício no qual eles possam refletir sobre a ligação entre essa capa, entre esses elementos da capa, né? A capa ela tem uma certa dramaticidade, e a relação entre esses elementos com o texto que está ali atrás na quarta capa. Então, esse é um convite interessante, tanto por estimular essas diferentes habilidades nos estudantes, como também para gerar o interesse e a curiosidade pelo livro. Falando agora então da parte da leitura, é interessante que seja feita uma leitura compartilhada do livro, né? Além da leitura autônoma, que é interessante que os estudantes façam na casa deles, a sugestão aqui é que seja lido trechos do primeiro capítulo, seja aberta uma roda de conversa com os estudantes sobre aquilo que foi lido, e que essa conversa ela fique não só na parte do enredo, né, não só no que está acontecendo na narrativa, como também haja um desenvolvimento já para ir pensando, para ir refletindo com os estudantes sobre como vão aparecendo questões como racismo e lugar de fala, por exemplo, questões relacionadas ao próprio modo como o livro está sendo escrito e narrado. Começar a sensibilizar os estudantes para esse tom confessional, para esse uso da primeira pessoa pelo narrador. Tudo isso já são procedimentos presentes na obra que podem ser muito bem trabalhados agora aqui na atividade de leitura junto com os estudantes. Para finalizar, então, como atividade de pós-leitura, é interessante trabalhar com os estudantes o conceito de intertextualidade. A epígrafe de O Avesso da Pele, ela é um trecho do texto Hamlet, de William Shakespeare, que é um clássico, né, um texto dramático, um texto teatral. Vai ser muito interessante conversar com os estudantes sobre como esse texto do Hamlet se relaciona
ao texto e à narrativa de O Avesso da Pele, né? São vários os aspectos, essa relação ela se dá por diversas vias. Vai ser bem interessante estabelecer essa linha de diálogo com os estudantes sobre intertextualidade. A sugestão, então, é que, feita essa conversa sobre intertextualidade, que eles escolham um trecho do livro O Avesso da Pele. Eles podem, por exemplo, fazer uma epígrafe, como o Jefferson Tenório fez em relação a Hamlet, ou eles podem, por exemplo, usar como uma citação, ou eles podem ainda fazer uma paráfrase, usando um trecho do livro O Avesso da Pele. Essas são formas criativas e interessantes de trabalhar com os estudantes a utilização da intertextualidade. O Avesso da Pele é uma obra bastante interessante para ser abordada nas aulas de sociologia, e um dos motivos para isso é porque ela é uma narrativa que ela se passa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e essa é uma capital que é líder em casos de injúria racial. E isso acaba já trazendo uma ponte bastante interessante para discutir com os estudantes temas como injúria racial e preconceito, e também para estimular um debate sobre esse assunto. Agora, na parte de leitura, como os estudantes, então, já conversaram sobre injúria racial, sobre preconceito, a sugestão é que então sejam retomados pela professora ou pelo professor passagens do livro que tragam esse tipo de abordagem, esse tipo de acontecimento. O interesse aqui é que os estudantes comecem a refletir, comecem a perceber como essas questões vão sendo abordadas literariamente, que é justamente o que acontece no livro O Avesso da Pele. E, finalmente, como atividade de pós-leitura, a sugestão, então, é que seja estabelecido com os estudantes um diálogo no qual eles consigam fazer essa associação, então, da obra com a realidade, da obra com a sociedade brasileira. Então, nesse diálogo, é bastante interessante conversar com eles sobre questões como ativismo, se eles sabem o que é ativismo, né? O ativismo ele está bastante relacionado a refletir, a perceber uma situação social e, além dessa reflexão, pensar em atuações concretas e materiais para as transformações. É interessante falar sobre acontecimentos mais próximos, que estão aí o tempo inteiro sendo divulgados, sendo noticiados e que estão acontecendo aqui no Brasil, inclusive em cidades como Porto Alegre. Por fim, é interessante fazer com os estudantes uma proposta de atividade na qual eles procurem pesquisar e entender qual que é a situação da população negra no município onde se localiza a escola, como essa realidade se apresenta ali, próxima a eles. Esse é um exercício bastante interessante, porque acaba trazendo para perto dos estudantes e acaba estimulando com que eles tenham uma consciência do que está também ao redor deles. Ela é uma obra que se apresenta como ficcional. Ali no início do livro, na abertura, é dito que trata-se de uma obra ficcional. No entanto, se a gente parar para refletir um pouco sobre o autor, a gente começa a perceber uma série de pontes entre ele e essa obra, né? Uma delas, por exemplo, diz respeito ao fato de que ele é negro, diz respeito ao fato de que ele é professor como personagem e também ao fato de que ele mora em Porto Alegre, que é justamente a cidade na qual se passa a narrativa. Então essa percepção ela é interessante porque ela também acaba amplificando um pouco as possibilidades de leitura dessa obra e acaba flertando com um gênero que tem sido amplamente utilizado na literatura contemporânea, que é a autoficção. Essas ligações entre o autor e a obra, elas podem ser um caminho interessante para conversar com os estudantes justamente sobre autoficção. Ela é um gênero especialmente interessante no ensino médio, porque justamente os estudantes estão num período de desenvolvimento de autoria. E a autoficção, ela é um gênero na qual a autoria ela é colocada em evidência. Existem diversas indicações ali no manual do professor e elas, para além dessas aqui que estão passando no vídeo, eu espero que essa videoaula tenha contribuído para o aprofundamento, para as possibilidades de como essa obra pode ser trabalhada, pode ser abordada em sala de aula com os estudantes. Obrigado e até a próxima.